Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ruá, o sopro de Deus para essa geração. Quero convidar vocês para uma nova série, Os Discípulos, do quadro Bible Wave. Meu nome é Elder, eu quero te convidar para essa jornada. Hoje vamos falar sobre Pedro. Hoje nós vamos conversar sobre Pedro, o pescador de homens. Gostaria de tomar como referência Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. A gente aprende sobre o chamado de Pedro, vendo que Jesus estava caminhando à beira-mar, e de repente ele vê dois pescadores trabalhando em mais um dia comum. Ali estava Pedro, um homem simples, impulsivo e constante. Nós temos muito a aprender com Pedro porque ele tem um comportamento muito parecido com o nosso. Eu acredito que dentre todas as histórias dos discípulos, Pedro traz o comportamento mais humano, mais natural, com o qual a gente pode se identificar muito no nosso dia a dia. Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus, junto com João e Tiago. Pedro tinha um comportamento impulsivo e inconstante. Nós temos muito a aprender com a inconstância de Pedro. Pedro, muitas vezes, falava sem pensar, agia sem pensar, e também muitas vezes falava coisas extraordinárias que trazia até admiração da parte de Jesus. Porém, Pedro também, dentro do seu comportamento explosivo, também teve a fama de trazer uma atitude violenta, cortando a orelha de Malco. Dentre todos esses comportamentos de Pedro, existe uma história que chama muito a minha atenção. Certa noite, os discípulos estavam no barco, e a Bíblia fala que aquela noite trazia ventos fortes, que no alto mar os discípulos estavam desesperados, e ao longe eles observam uma figura vindo de encontro a eles. Eles até pensam, é um fantasma. Só que a Bíblia nos revela nessa história que, na verdade, era Jesus vindo caminhando sobre as águas. Jesus vinha caminhando de forma serena, tranquila, e todos os discípulos, ao verem aquelas cenas, ficam maravilhados, porque veem que aquele homem tinha o poder de andar sobre as águas. Não havia matéria a qual ele não tinha poder. Não havia algo que ele não podia fazer. Ele estava andando sobre as águas. Isso é extraordinário. Pedro, com o seu perfil de liderança, com o seu perfil de destaque, ele pergunta se ele pode ir até Jesus. Ele pergunta se ele pode também caminhar sobre as águas. E Jesus o convida para caminhar sobre as águas. É interessante que Pedro começa muito bem. Ele começa caminhando e ele dá passos sobre as águas. Teve essa experiência extraordinária de caminhar indo de encontro a Jesus. Porém, a Bíblia também nos diz que Pedro, ao sentir o vento forte, teve medo. E quando ele tem medo, a dúvida toma conta do seu coração. Com a dúvida, o medo tomando conta do seu coração, ele começa a afundar. Eu imagino o medo que ele sentiu. Eu imagino o desespero que ele sentiu ao ver os seus pés submergindo e daqui a pouco todo o seu corpo submergindo, ao ponto de repente a água começar a tampar a sua visão. Eles estavam de noite, não havia iluminação no oceano naquele horário, eles estavam completamente sozinhos naquele momento. E neste momento ele pede pela ajuda de Jesus. Ele clama para que Jesus o socorra, estenda sua mão. Naquele momento de desespero, naquele momento que ele está afundando, nós podemos nos comparar muito com Pedro nessa história. Porque assim como ele, nós muitas vezes estamos caminhando, estamos indo bem, estamos com passos constantes, firmes, e de repente alguma coisa acontece que nos leva a cair, nos leva a afundar, nos leva a submergir. O que nós vemos nessa situação é que não houve mais nada a ser feito, a não ser clamar por Jesus, a não ser pedir o socorro de Jesus. Pedro, como eu já disse, era um ser humano, assim como eu e você, levado pela sua natureza. Pode ser que você, em algum momento da sua vida,
está diante de uma situação que fez você cair, que fez você afundar, que fez você desanimar. Você pode dizer, nossa, mas eu estava indo tão bem, eu estava caminhando tão firme, mas eu comecei a cair, eu comecei a desanimar, eu comecei a me entristecer, eu me deprimi e eu falhei. O que nós aprendemos com Pedro é que ao clamar, ele recebeu a resposta e o socorro de Jesus. Hoje, independente do que você está passando, que te levou a cair, a afundar, você pode clamar, você pode estender as suas mãos, que Cristo estenderá de volta para você. Pedro negou a Jesus. Pedro falhou com Jesus, mesmo prometendo para Jesus, eu estarei com o Senhor até a morte. Ele falha, ele sente medo diante daquelas pessoas que prenderam Jesus e que podiam prendê-lo também. Ele deixa o desespero tomar conta do seu coração, ele deixa ansiedades e dúvidas tomarem conta do seu coração. E agora, aquele que foi chamado para ser um pescador de homens, ele se encontra num momento de tristeza, num momento de choro amargo. E assim como ele afundou nas águas do oceano, ele estava afundando também na desesperança, na tristeza, na frustração por ter falhado com seu mestre, com seu amigo íntimo, com aquele que ele viu fazendo milagres e maravilhas. Pode ser que em algum momento da nossa vida, diante dessas mesmas situações, nós acabamos questionando, duvidando do nosso chamado, acabamos duvidando daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque ele recebeu um convite extraordinário. Deixe de ser apenas um pescador e venha ser um pescador de homens. Só que agora ele falhou, ele caiu, ele está desacreditado, ele falhou com aquele que o chamou. E que esperança tem agora? O que se pode fazer quando você falha com aquele que apostava em você? Porque Pedro era um homem comum, era apenas um pescador, um dia comum, mas foi chamado para ser um pescador de homens e agora o seu chamado foi destruído. O seu chamado foi desacreditado ao falhar com Jesus. O pescador de homens não estava mais afundando em oceanos materiais, mas em oceanos de tristeza, desesperança. E diante de Jesus ressurreto, ele novamente é perguntado, Pedro, tu me amas? E por 3 vezes ele tem a oportunidade de dizer que ama Jesus. Outrora, ele negou Jesus por 3 vezes e agora ele tem a oportunidade de reafirmar o seu amor por 3 vezes. Pedro agora é resgatado novamente, não de um oceano material, mas de um oceano de tristeza, de desilusão e de falha. O pescador de homens é levantado novamente para o seu propósito, para a sua missão, para aquilo que Deus o chamou. Eu acredito que diante de tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, Deus tem uma resposta, Deus tem uma segunda chance, Deus tem um renovo. O seu chamado, o seu propósito, aquilo que você tem dedicado à sua vida, independente dos seus erros e falhas, pode ser restaurado neste momento que você nos ouve, no momento em que você estender as suas mãos e pedir o socorro. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde eu caí, Deus também pode me levantar. Onde eu fui ferido, Deus pode me usar para curar. As pessoas que me derrubaram, Deus pode me usar para restaurar as vidas dela. Independente do que aconteceu, independente das pessoas que estão tramando contra a sua vida, independente das pessoas que falaram contra a tua vida, independente das pessoas que lembram dos seus pecados ou daquilo que você já foi ou onde você tropeçou, Deus tem uma nova história para escrever sobre a sua vida. O pescador de homens, ele não tinha terminado a sua história, ele não tinha encerrado a sua trajetória no momento que ele falhou com Jesus. A sua história estava apenas começando, pois Jesus ele é especialista em escrever novas histórias. Aquele homem desacreditado, totalmente desamparado e triste por ter falhado com seu mestre, agora foi sendo restaurado. Ele tem a oportunidade de novamente pregar a sua palavra. A Bíblia nos diz que no seu sermão 3.000 almas se rendem a Jesus. Esse é o pescador de homens. Esse é aquele que Jesus olhou naquele dia, na beira da praia, e viu não apenas um pescador comum, mas um pescador de homens. Esse que teve a sua vida desestruturada, desacreditada, esse que afundou, é o mesmo que foi colocado de pé para cumprir o seu propósito. Nesse dia, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
independente daquilo que passou, hoje Ele escreve uma nova história para você, para que você também se torne um pescador de homens. Amém? Eu te convido para continuar conosco nessa série. No próximo episódio teremos um outro pescador chamado André. Fique com a gente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.